Antes de orarmos, pare por um instante. Respire fundo, silencie o barulho ao seu redor e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. A vida nem sempre é previsível e todos nós, em algum momento, enfrentamos o peso da incerteza. São aqueles dias em que as perguntas parecem não ter respostas e o amanhã parece um grande ponto de interrogação. Talvez você esteja se perguntando: o que vai acontecer comigo? E se as coisas não saírem como eu planejei? E se eu perder o controle? Mas, meu querido, há algo que você precisa lembrar. Quando a incerteza bater à sua porta, você tem uma escolha. Pode se deixar dominar pelo medo, pela ansiedade e pela dúvida, ou pode permanecer firme no campo da fé, onde reina a confiança no Deus que nunca falha. Enquanto o mundo tenta nos empurrar para o desespero, o Senhor nos chama para descansar, na certeza de que Ele ainda está no controle de tudo. Mesmo quando o chão parece desabar, o trono de Deus continua inabalável. Hoje, escolha acreditar, escolha descansar, escolha confiar no Deus que vê o amanhã antes mesmo de ele chegar, porque Ele não perdeu o controle da sua história e nunca perderá. Se olharmos ao redor, é fácil entender por que tantas pessoas vivem com o coração inquieto. A instabilidade do mundo grita aos nossos ouvidos. A economia balança, as guerras se multiplicam, a violência cresce e até os relacionamentos parecem mais frágeis do que nunca. E quando olhamos para dentro de nós, percebemos que também há tempestades internas, medos, dúvidas, perdas, mudanças inesperadas. Mas em meio a tudo isso, Jesus nos lembra em Mateus 6, 31, 34. Portanto, não andeis ansiosos dizendo o que comeremos ou o que vestiremos, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que promessa poderosa! O Senhor não ignora as suas necessidades. Ele já sabe de tudo o que você precisa antes mesmo de você pedir. O que Ele deseja é que você o busque em primeiro lugar. Porque quando o coração está centrado em Deus, a alma encontra descanso mesmo em tempos de caos. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar mesmo quando nada faz sentido. Deus ainda está escrevendo a sua história e nenhuma linha foi deixada ao acaso. Quando a incerteza tenta dominar o seu coração, lembre-se, Deus não perdeu o controle. O mesmo Jesus que acalmou o vento e o mar em Marcos 4,39 continua dizendo hoje: acalma-te, vento, sossega, mar. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As ondas da vida podem até se levantar, mas Cristo ainda reina sobre cada uma delas. Ele continua falando paz ao meio do caos e trazendo ordem ao que parecia perdido. Quantas vezes você já se perguntou, e se nada der certo? Mas a verdade é que, mesmo quando você não entende o caminho, Deus já conhece o destino. Ele é o Deus que transforma dores em testemunhos, lágrimas em lições e crises em crescimento. Confiar em Deus em tempos incertos é dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio que o teu plano é perfeito. E é nesse tipo de fé que nascem os maiores milagres. Porque quem confia em Deus não precisa ver o futuro. Basta saber quem segura o futuro em suas mãos. A Bíblia nos lembra, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando a vida não faz sentido, Deus está agindo nos bastidores. Nada é desperdiçado nas mãos dele, nem a dor, nem o silêncio, nem a espera. Talvez você esteja passando por um tempo de incerteza e o coração grite por respostas. Mas saiba, enquanto você ora, Deus trabalha. Ele transforma a dor em propósito, o medo em força e o caos em direção. O que hoje parece confuso, amanhã se revelará como parte de um plano maior.
O salmista escreveu no Salmo 91, 14 e 15: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essa é a promessa de um pai que nunca abandona os seus filhos. Mesmo quando o mundo balança, o amor de Deus permanece firme e imutável. Ele te vê, te ouve e te sustenta em cada passo da caminhada. Quando a mente começa a se encher de preocupação, a palavra de Deus nos lembra em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Cristo. Ela é o tipo de paz que não depende das circunstâncias, é aquela que permanece mesmo quando tudo parece desabar. É como se o coração dissesse: está difícil, mas eu sei em quem confio. Talvez hoje você esteja passando por um tempo de espera, de incerteza, de decisões difíceis, mas saiba, Deus ainda está no controle. Você pode não ver o quadro completo, mas Ele já conhece o final da história, e é um final de vitória. O Senhor nunca se atrasa, Ele age no tempo perfeito. E quando o milagre chegar, você entenderá que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração silenciosa, tudo teve um propósito. Talvez você esteja enfrentando um tempo de incerteza, esperando uma resposta, buscando direção, ou tentando entender o porquê de tudo. Mas lembre-se, Deus nunca perde o controle. Mesmo quando os caminhos parecem confusos, Ele continua sendo o Deus que guia passo a passo, no tempo certo e da forma perfeita. Em Isaías 55, 8, 9, o Senhor declara: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que Deus vê além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Ele entende o que nós ainda não compreendemos e prepara um futuro que muitas vezes não conseguimos imaginar. Enquanto você se preocupa com o amanhã, Deus já está lá, preparando o caminho. Hoje decida confiar. Entregue o controle ao Senhor. Quando você solta as rédeas e deixa Deus conduzir, o impossível começa a acontecer. Declare com fé nos comentários: Senhor, eu confio nos teus caminhos.